Já percebeu como tem uns vídeos em que o ambiente te deixa tenso, a música vai sendo trabalhada pra te deixar tenso, a reação dos personagens, a reação de um possível vilão que esteja aparecendo nessa cena, tudo isso vai te deixando cada vez mais tenso conforme a cena vai acontecendo. Mas como é que o livro consegue fazer a mesma coisa? O livro não tem música, o livro não tem cena, não tem como você ver o que está acontecendo, tem só como essas coisas serem descritas para você. Então como é que você fica com a mesma sensação de tensão? Entende? E isso a gente vai ver hoje. E eu acredito que tudo isso pode ser em grande parte seja passado, todos esses sentimentos, tensão, talvez sentimento de alegria, todo tipo de sentimento, eles têm que ser passados pro leitor através do livro. E tá quente aqui. A principal forma de fazer isso é através do ritmo. O que é o ritmo? O ritmo, ele é a velocidade no qual a sua história está sendo contada. E sim, essa velocidade, ela influencia muito em como você entende, como você absorve o que está escrito ali. Ou seja, dependendo da velocidade do que está escrito ali, do que está sendo te passado, você vai recebendo sentimentos diferentes, que você começa a sentir coisas diferentes lendo o livro de acordo com de acordo com a velocidade do que está escrito. Por exemplo, a frase Maria atravessa a rua enquanto pensa na dor que sentiu quando seu namorado Júlio a traiu. Quando de repente ela se dá conta, já está dentro da loja Chique Demais. Aí então, agora imagina a mesma cena, só que em uma velocidade diferente. Maria atravessou na rua enquanto pensava naquilo que aconteceu. Como ele poderia ter dito aquilo? Como ele podia olhar para ela daquele jeito? Enquanto ela sentia seu coração sendo esmagado por mil montanhas. Quando ela se deu conta, já estava dentro da loja Chique Demais. Percebe? Entendi, ó. Eu disse a mesma coisa nessa. Quando eu falei é praticamente a mesma coisa. Só que da primeira vez você foi com uma velocidade diferente. Da segunda vez, embora eu não tenha falado direito, eu acho que eu não consegui expressar direito toda a melancolia que a Maria estava sentindo. Eu acho que deu pra vocês entenderem o que eu tô falando. O sentimento do segundo, eu passei muito mais melancolia com da segunda vez que eu contei do que da primeira. E é praticamente assim que funciona o ritmo. O ritmo, ele controla de acordo com a velocidade do que você conta, com a descrição de certas palavras, vai alterando a forma como você absorve os sentimentos e vai alterando a forma como você controla os sentimentos do leitor. E isso é muito bom para você que é escritor. Eu tô falando aqui para você que é escritor, você aprender a controlar isso. Se atente a controlar o ritmo do que você tá escrevendo. Entende? Deixa eu só olhar aqui para ver se tá gravando. Aí, tá gravando aqui. Recentemente eu tive um problema com a câmera parar de gravar do nada. Tá, mas aí você me pergunta, como é que eu controlo o ritmo da minha história? Para você controlar o ritmo, é só você pensar em qual é o sentimento que você quer passar. Ah, você quer passar o sentimento de tristeza? É só você imaginar qual é a velocidade do meu pensamento quando eu tô sentindo tristeza. Por exemplo, quando você tá triste, você dificilmente se liga nos detalhes das coisas. Deixa eu pensar. Eu acho que tristeza foi um péssimo exemplo, porque eu não sei, eu não parei pra pensar em como a pessoa pensa. Vamos a outro exemplo aqui, vamos à raiva. Qual é a velocidade do meu pensamento quando eu tô com raiva? Primeiro, você não presta muita atenção nas coisas. Então, se eu tô escrevendo uma cena onde a pessoa tá com raiva, onde eu quero que o leitor sinta raiva, eu vou descrever poucos os detalhes do que tá acontecendo, eu não vou, por exemplo, parar pra falar qual é a cor, tipo, a pessoa entrou numa sala, eu não vou parar pra olhar, pra descrever qual é a cor da cama dessa sala, qual era, se a luz estava ligada, se a luz estava acesa, se meu personagem foi lá e ligou a luz, não. Eu não vou fazer nada disso, porque a pessoa tá com raiva, a pessoa não se importa com detalhes. Segundo, quando uma pessoa tá com raiva,
tudo é elevado a 1000, tá? Entende? A pessoa vai falar muito embolada, a pessoa pode acabar se esquecendo de detalhes, a pessoa vai muito direto ao ponto no que ela quer dizer, entende? E quando eu digo pessoa, eu não tô querendo dizer que você só vai usar o ritmo quando tiver um personagem agindo. Se você tipo estiver mostrando uma planta e quiser que o leitor sinta raiva no momento que ele tá lendo ali você falando sobre a planta, então você vai você vai descrever a planta, não sei, depende do que você estiver querendo fazer ali, qual foi a sua intenção, mas você vai descrever aquela planta ali usando essa velocidade de pensamento, essa descrição. A pessoa quando tá com raiva não presta atenção nas coisas, a pessoa quando tá com raiva fala muito rápido e muito embolado, não se atenta muito ao que ela tá falando, ela pode acabar falando besteira, entende? Como você imagina quando você tá pensando. E pior, às vezes você não quer passar só um sentimento, você quer passar vários sentimentos, então você tem que dar um jeito de escrever todos esses sentimentos juntos, entende? Passar o ritmo às vezes acabar passando mesmo vários sentimentos ao mesmo tempo. Eu vou dar um exemplo. Uma vez, a gente tinha acabado de comprar um cachorro aqui pra nossa casa, né, eu e minha família. E aí o cachorro tava pequenininho, né, ele ficava andando dentro de casa, de vez em quando, ele ficava dentro de casa. Só que aí chegou uma época que ele já tava meio grandinho, aí a gente começou a treinar ele, né, não exatamente treinar, a gente começou a fazer ele ficar mais no quintal que a gente queria, já que ele parasse de ficar dentro de casa e ficar só no quintal. E aí teve um dia que eu tava nesse treinamento, tá ligado? Tava fazendo, vai pra lá, Iron, vai pra lá. O nome do meu cachorro é Iron, né? Aí, sai Iron, sai de dentro de casa. Aí ele ficava lá fora, aí às vezes ele faltava, eu mandava ele pra lá de novo. Às vezes dava uma raçãozinha pra ele entender que fora de casa, se ele ficar dentro de fora de casa, ele ia ganhar uma recompensa, assim, ia ajudar ele a querer ficar mais fora de casa. Aí passou um tempo eu já tava mandando ele faz tempo, uma hora ele foi e ficou lá. Aí eu pensei, que legal. Aí eu fui pro meu quarto, deitei na rede e fiquei lá mexendo no celular. Quando eu me dou conta, o Iron tava parado na porta, olhando pra mim. Aí ele mijou ali na porta mesmo e saiu correndo pra fora de casa, tá ligado? Só pra me humilhar, tá ligado? Só pra mim foi isso. Não tem quem me diga o contrário. Aí eu fiquei com aquela raiva, tá ligado? Que eu podia ter fechado a porta pra ele não entrar, só que eu pensei, se eu fechar a porta não vai ser um treinamento. Então eu não fechei. Eu fiquei com raiva de mim mesmo por não ter fechado a porta. Eu fiquei com nojo porque agora eu ia ter que limpar com o xixi, tá ligado? No chão. Eu fiquei com medo daquele xixi encostar em mim. Ó, tá vendo? 3 sentimentos de raiva, medo e nojo. Imagina se eu tivesse que escrever todos esses sentimentos. Eu teria que ser bem rápido, teria que esclarecer meu arrependimento, né? Eu teria que fazer aquele negócio da raiva, pensar mais rápido, pensar as coisas sem pensar muito na lógica, entende? Eu falei aqui a lógica de que eu poderia ter fechado a porta, mas se eu tivesse fechado não estaria treinando meu cachorro, mas na hora que você tá com raiva, você não pensa nisso, você não pensa nos pontos positivos, entende? Você só pensa na dor, tá ligado? Que você poderia ter evitado. Aí eu tava lá limpando, ao mesmo tempo eu tava com raiva e ao mesmo tempo eu tava com nojo, aliás. E quando você tá com nojo, todas as sensações, elas são elevadas a 1000, tá ligado? Tá ali o xixi, você sente o cheiro, mas não é só sentir o cheiro, você foca no cheiro, tá ligado? Você pensa, cheiro horrível, tá ligado? Você sente o xixi, você não quer que o xixi encoste na sua mão. Quando o xixi encosta na sua mão, você sente um choque, tá ligado? Se ele encostar. Você sente mais quando você tá com nojo, você sente mais gosto, você sente o gosto dentro da sua boca. O xixi até parece mais feio, tá ligado? Tudo isso, o xixi parece mais nojento, quer dizer... Tudo isso, todas as suas sensações são levadas a 1000. Então, se eu fosse escrever isso, eu escreveria como a pessoa está se sentindo, mas ao mesmo tempo, juntando com os outros sentimentos de raiva. Eu falaria como eu estou me sentindo, mas eu só falaria, eu tava sentindo, o cheiro daquilo era um cheiro horrível, tá ligado? Você sente... porque você tá sentindo a 1000, só que ao mesmo tempo você tá com raiva. Então você não vai entrar em muito detalhe sobre o cheiro, você só fala o cheiro, porque você tá com raiva ainda. Ao mesmo tempo eu tava com medo. E aí eu vou imaginando qual é o sentimento que você tem quando você tá com medo. E aí você não...
Aí você, tipo, quando você tá com medo, você tenta fazer o máximo possível para não encostar. Aí eu poderia escrever, por exemplo, eu estiquei meu braço o máximo possível para tentar de uma forma não encostar, mas ao mesmo tempo eu tava com o braço ali, entende? Então eu ia encostar de qualquer jeito, né? Eu usei um pano, então o xixi ia pro pano. E aí você vai imaginando como eu imagino quando eu tô com esse sentimento. Aí você vai, se precisar, você escreve como você imaginar. Quando eu tô com medo, eu fico mais alerta. Eu ouço mais ao meu redor, eu fico mais atento aos mínimos detalhes, entende? Aí você vai lá e escreve tudo isso. Você detalha cada um dos sentimentos para você saber o que fazer em cada momento ali da sua história. Entende? E é assim, e quando a pessoa for ler, como o ritmo é a velocidade do sentimento, a pessoa, quando ela estiver lendo, os sentimentos dela, a cabeça dela vai ficar na velocidade do que ela está lendo, né? Porque a mente não imagina quando você está lendo, a não ser que você não esteja concentrado no que você está lendo. Mas quando a mente está imaginando, tem até uma frase que eu ouvi uma vez que é: a mente passa o tempo todo girando, colocando informação na nossa cabeça. Ela só não faz isso quando nós estamos ouvindo outras histórias. Ela passa o tempo todo focada na história dela. Ela só não foca na história dela quando ela tem outra história para focar. Quando a gente tá vendo um filme, quando a gente tá lendo um livro. Ou seja, quando a gente está lendo, a mente assume a velocidade do que você está lendo. Então, automaticamente, os sentimentos do ritmo vão entrando na sua cabeça, fazendo com que o leitor, talvez você mesmo, né, comece a absorver esse sentimento, comece a sentir aquilo. Então, mesmo que você não coloque um monstro super assustador na sua história, é possível você fazer a pessoa sentir medo lendo a história. Esse foi o conteúdo, ó, esse é meu primeiro vídeo de canal, né, então já se inscreve, deixa o like, né, não sei pedir ainda, mas eu vou aprender. Então já se inscreve, na verdade não é o meu primeiro vídeo, teve outro vídeo ali, só que eu fiquei muito tempo sem postar, então eu tô considerando que esse aqui é o primeiro vídeo, né, enfim. Eu pretendo continuar trazendo conteúdo sobre escrita aqui, sem falar em conteúdo sobre a minha jornada para me tornar um escritor, né. Então, espero todo o apoio de vocês e ó, se vocês quiserem aprender mais sobre como passar sentimentos nas histórias de vocês, clica no meu vídeo sobre tom aqui do lado.